Fala traders, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação dos produtos da NTM Invest. Meu nome é Décio Neto, sou o CEO e desenvolvedor aqui na empresa. Hoje gostaria de lhes apresentar a nossa mais nova automação, nosso mais novo indicador, né? Esse nomeado de A Virada de Chave, né? Nome bem sugestivo, né? É uma automação e um indicador que, né, de fato, ele vai virar a sua chave no mercado, né? Essa automação ela apresenta características baseadas tanto em price action quanto análise de indicadores, tá? Existem uns 3, 4 indicadores pelo backtest, né? Pela parte interna da codificação, os quais não são apresentados, né? Devido à validação apenas de cálculos matemáticos. E existem 2 indicadores visuais, que são o pivô e as bandas de Keltner, né? Com base nesses 2 indicadores e com base nos indicadores internos, foi feito a análise, feito o cálculo e por fim apresentadas as oportunidades de compra e de venda baseado nas oportunidades que o mercado apresentar, tá? Esse indicador ele funciona tanto em mini índice quanto em mini dólar, tá? Então, para aqueles operadores que gostam da tranquilidade do custo barato do índice, conseguem trabalhar buscando aí objetivos longos, né? Então, podendo, né, hoje, por exemplo, né, apresentando compras aqui, né, buscando aí 600 pontos e vendas aqui, né, numa nova venda aqui, apresentando já 120 pontos, tá? Não, corrigindo, né, aqui, ó, apresentando já 260 pontos, tá? É uma automação bem simplificada, né, uma automação em indicador bem facilitado, né? Ele possui algumas problemáticas que são o contexto de mercado, né? Então, quando o preço ele briga muito em uma região, né, o indicador ele entende várias oportunidades e acaba apresentando, tá? Visando, né, o controle dessas tomadas de decisão nessas problemáticas do mercado, né? Tem alguns ajustes que logo mais eu vou apresentar que vocês, né, operadores, conseguem adaptar esses ajustes, tá? Então, de forma bem simplificada, de forma bem visual, é um indicador muito fácil, muito simples de uso, né? Ó, 220 pontos, compra aqui 120, uma outra compra aqui 90 pontos e essa daqui é aquela de 600 pontos, tá? Então, ela é bem simplificada, é bem facilitada, a usabilidade dele é muito simples, então é simplesmente configurar, deixar a sua estratégia oco definida e colocar para rodar em sua máquina, tá? Tanto em conta real quanto em conta simulação. Funciona, como eu falei, tanto em mini índice quanto em mini dólar. Então aqui no mini dólar, né, visualizando aqui oportunidades de venda no dia de hoje, né? Então uma venda aqui 15 pontos direto, uma venda que levou um stop aqui de 3 pontos, tá? Uma compra, né, no formato aqui de 4,5 pontos, uma nova venda, né, 7 pontos aqui ao todo. Essa automação ela trabalha com a condição de que, né, aí já entra a problemática do contexto do mercado. Então, se o preço deu oportunidade de compra, o mercado deu oportunidade de compra e por fim apresentou uma oportunidade de venda, né, ele vai zerar essa compra e vai automaticamente entrar na venda, tá? Na reversão. Por quê? Como ele faz toda a análise e o mercado geralmente, né, tem um conflito em cima dessas regiões de pivô, então ele apresenta as características com base em toda a análise que ele realiza e por fim demonstra aqui as oportunidades. E aí ele apresenta dessa forma, nessa modalidade de reversão, porque digamos que você esteja comprado aqui no dólar, ele deu a reversão aqui, deu uma inversão e o mercado foi embora, ao invés de você ser estopado aqui com 10, 15 pontos, você teria sido estopado aqui com 1,5 ponto, tá? Então é bem simplificado e bem facilitado por conta disso. Fator importante também a dizer, né? O fato dela funcionar tanto em mini índice quanto em mini dólar é uma automação que, diferente das outras automações, ela se baseia no mesmo código, tá? O mesmo código para as duas modalidades de mercado. Então não tem necessidade de contratar 2 vezes a mesma automação, tá? Bom, vamos para a parte de configurações aqui. Como eu falei, essa automação ela é muito, né, muito personalizável, então você consegue definir por aqui
quais são as entradas que você quer, se você quer uma entrada de tendência, se você quer apenas uma entrada de reversão, você consegue configurar por aqui. E aqui é a parte de reversão da posição. Então, se você não quer que ele zere a sua venda quando aparecer uma compra, aqui mesmo que você vai editar, tá? De forma bem visual, demonstrando aqui na tela, vou configurar aqui os parâmetros, né? Então, clicando aqui no indicador, alterando o parâmetro. Então, vou alterar aqui 0, é basicamente sim. Então, todos eles estão com sim, né? Então, aceito entradas de tendência, aceito entradas de reversão, né? Que aí vão ser as entradas visuais. E aceito a reversão da minha posição, tá? Se eu passar para 10, para 1, para 11, sei lá, qualquer número fora de 0, ele vai acatar o que estiver configurado, tá? Então, digamos, não quero entrada de tendência, mas quero entrada de reversão. Então, tendência pode colocar 1, pode colocar 10, 100, qualquer número além de 0. E 0 apenas aqui na reversão. Então, clicando aqui, ele vai demonstrar apenas as oportunidades de reversão, tá? Então, as oportunidades de tendência, né, que no caso são esses candles que não estão com as escritas, ele não vai realizar operações, tá? Então, aqui fechou, né, finalizou aqui apenas nas vendas. Aqui apresentou uma compra, né, dando aí 4 pontos. Essas duas vendas não foram realizadas, essa venda também não. E por fim, essa última compra e realizando mais uma entrada já aqui no mercado, né? Então, apenas reversões. Alterando aqui para as oportunidades de tendência. Então, vou colocar aqui 0 em tendência. Valor parâmetro 10 aqui em reversão. Ele vai apresentar apenas as oportunidades de tendência, seguindo o fluxo do mercado, tá? Então, apresentando compras aqui, o mercado veio, foi embora. Apresentando vendas aqui, o mercado veio e foi embora, né? Novamente uma venda aqui, tendo aí o risco de levar um stop de 8 pontos. Porém, buscando aí 8 pontos também abaixo do preço, tá certo? Visualmente, a parte de reversão de posição não tem nenhuma mudança, nenhuma característica visual, apenas na edição da estratégia, tá? Quando você faz essa parametrização aqui no indicador, é apenas a parte visual, né? Então, ele vai apresentar a parte visual. Na configuração da estratégia, na execução dela por fim, é aqui na configuração e alteração de parâmetros aqui. Então, você alterando por aqui, ele já vai acatar o que você estiver configurando, tá? Essa automação, assim como todas as automações que disponibilizamos aqui na NTM Invest, possui por código a definição de um objetivo de ganho e de limite de perda, tá? Então, você que, né, gostaria de utilizar dessa automação de forma 100% automatizada, sem configurar uma estratégia oco, terá a segurança de ter um objetivo de ganho definido e um limite de perda também definido dentro da própria estratégia, tá? Depois eu vou até disponibilizar essa alteração para que você tenha essa facilidade, esse manejo na modificação do seu objetivo, tá? O ideal, né, o que eu recomendo para todos os nossos clientes é configurar pela estratégia oco, porque aí sim você consegue manipular melhor a sua estratégia, né? Como na programação é muito, né, complicado por conta de que esse daqui é um produto novo, né, no mercado nacional, a Nelogica ainda está implementando a parte de break-even, de trailing stop, e aí por conta da programação não ter essa facilidade, né, quem faz uso de trailing stop, break-even, né, terá a facilidade apenas pela estratégia oco configurada, tá? Essa automação ela será disponibilizada no marketplace da Nelogica, ainda não foi alocada por lá, né? É uma automação, né, recente, uma automação que disponibilizamos há pouco tempo para os nossos clientes, né? Os clientes de contexto mais personalizado, eles receberam antecipação dessa automação e, né, logo em seguida já estamos disponibilizando para o mercado, tá? Logo mais, vou colocar na descrição aqui do vídeo o link de acesso dessa automação. Então, você que tiver interesse poderá utilizar dessa automação pelo link ou entrando diretamente em contato conosco, né, fazendo a aquisição de um plano de assinatura dos quais estamos disponibilizando no mercado, né? Temos todas essas automações, mais umas 80, 90 automações em desenvolvimento, tá? Então, a ideia é realmente disponibilizar todos os nossos produtos na modalidade de assinatura. Então, você que gostaria de utilizar não uma, nem duas, nem três a um custo fixo cada uma, poderá, num custo único,
usar todas as automações que estamos disponibilizando no mercado, tá? Aqui é bem facilitado, é bem simplificado, então de forma visual vocês conseguem visualizar as tomadas de decisões, né? Em relação a time frames, né? O Renko, né? Ele é legal porque quanto menor o Renko, mais as possibilidades que você vai ter no mercado, maiores são as oportunidades. Então, quantidade de entradas haverá muitas quantidades, né? Muitas entradas. Porém, quanto maior o Renko que você utilizar, menor é a quantidade de entradas, né? Porém, o stop fica mais caro, né? O stop fica mais caro quando o preço congestiona na região do pivô, também tem o problema, né? A problemática da reversão. Então, tem essa questão também, tá? Se você definiu lá que não aceita a reversão de entrada, então aqui entrou uma venda, veio aí 250 pontos, se entrou a compra, não reverteu, ele vai ficar segurando a venda até, né, ou pegar o seu stop loss ou pegar o seu stop gain, tá? Sem essa reversão. E aí já facilita. Então, quanto maior o seu Renko, menor a quantidade de entradas, dependendo do comportamento do mercado, né? Se ele não brigar muito em cima do pivô. E quanto menor a quantidade do time frame de Renko que você estiver utilizando, maior é a quantidade de entradas, menor é o stop, né? Como ele faz essa reversão, o stop ele é bem reduzido, então levando em consideração aqui essa congestão, o stop na reversão aqui no 4 Renkos é de 30 pontos, e aí você consegue buscar operações longas, 150, 300 pontos, 400, 500, 1000 pontos, né? Que seja. Então, quanto maior o Renko, mais caro é o seu stop. E quanto menor o Renko, mais barato o seu stop, porém a quantidade de stop que você leva é maior, né? Entretanto, se você configurar na não reversão de posição, então você também consegue controlar ainda mais as perdas, né, geradas aí pela congestão do preço em cima da tomada de decisão, tá? Como explicado, né, a questão do time frame importa, então se você está no time frame de 4 Renkos aqui no dólar também, é um stop aqui de no máximo 3 pontos, e nos time frames maiores, então 15 Renkos, por exemplo, você tem uma quantidade maior de stop, né? Então ó, 15 pontos aqui de stop, porém gerando aí 22, 23 pontos de gain nessa oportunidade aqui, tá? Bom, é bem facilitada essa estratégia, nem vou demonstrar no replay de mercado, até porque a ideia é demonstrar a parte visual. Tem algumas operações que eu coloquei para rodar aqui na simulação, né, na conta da simulação aqui. Porém, né, por essa daqui ser a minha máquina de estudos de mercado, de estudo de programação, acabo não disponibilizando todo o backtest para vocês, tá? Então, finalizando aqui análise e comportamento desse indicador, dessa automação, né? Logo mais estaremos disponibilizando no Marketplace e aí você terá acesso de forma integral, né? De forma íntegra dessa automação, tá? Nosso contato também estará na descrição, né? Ficamos à disposição aqui, caso tenha alguma dúvida, caso queira conhecer mais, né? Queira conhecer em detalhes essa automação, pode entrar em contato, falará diretamente comigo, e aí eu vou te dar todo o apoio, todo o suporte necessário para que você, né, tenha essa consciência, essa concepção acerca da própria automação, tá? Então, fico por aqui, agradeço sua visualização, agradeço o seu contato e fico à disposição, ficamos à disposição por aqui, tá certo? Grande abraço!